Fiz uma plataforma educacional 100% usando Vibe Code, nada de código. E eu quero mostrar para vocês como que eu fiz isso. Eu só utilizei inteligência artificial e 5 horas do meu sábado. Consegui fazer autenticação completa, cadastro, login, recuperação de senha, gestão de curso, curso tendo módulo, módulo tendo aula, aula tendo comentários, tendo progresso da pessoa dentro da aula, tudo isso sem utilizar programação. E se você não me conhece, eu sou o Andrev. Trabalho há mais de 15 anos com tecnologia, fui CTO e sócio do Me Salva, uma plataforma educacional com mais de 7 milhões de estudantes cadastrados. E hoje ajudo profissionais que estão estagnados, com salários defasados, que não estão recebendo feedbacks decentes dos seus líderes, a crescerem com consistência na carreira. Estava em busca de uma ferramenta que me ajudasse a criar uma área de membros de verdade para os meus entrados, que pudesse ser customizável, que tivesse ferramentas interativas de verdade, que entregasse resultado para eles. Pensei em Hotmart, QIFI e outras plataformas de membros por aí, mas nenhuma atendia o que eu queria. Foi aí que eu pensei o que todo programador pensaria. E se eu construísse minha própria plataforma? Eu levei anos para construir meu Ultimate Tech. Exigiu dezenas de programadores, product managers, designers, foi complexa, teve vários desafios. Mas com a nova geração de plataformas Vibe Code, o desenvolvimento de microsas foi para outro nível. Em menos de 5 horas eu consegui gerar a área de membros que eu queria, com a flexibilidade que eu queria, que me dá a possibilidade de criar recursos específicos que só fazem sentido para o meu negócio, para os meus mentorados, e que não fico engessado em estruturas genéricas dessas plataformas. Hoje em dia, a gente consegue fazer muita coisa utilizando apenas inteligência artificial, apenas plataformas como essas de Vibe Coding. No meu caso, eu utilizei o Lovable. Com essa plataforma, tenho acesso a fazer o front-end, tenho acesso a fazer o back-end, alterar o banco de dados, subir isso numa nuvem com um botão. Só consigo fazer isso hoje porque eu estou dentro da bolha tech. Essas plataformas ainda não estão 100% usuais para quem não está dentro da bolha tech. Tu não precisa ser um desenvolvedor de software, mas você precisa, no mínimo, ter contato mais forte com o meio de tecnologia, como um Product Manager, Designer. Todas essas pessoas, eu estou vendo, também conseguir ter bons resultados com essas plataformas. Mas o que são essas plataformas? Explicando rapidamente, o Lovable ele é uma plataforma de Vibe Coding. Então, ele tem aqui um prompt, como o ChatGPT, que é capaz de gerar código para você. Só que você não precisa entender necessariamente esse código. Você pode simplesmente chegar aqui e mandar ele gerar uma página que tenha tais elementos, que seja de tais cores, que tenha tais textos, e ele vai gerar para você, você sabendo o que isso significa a nível de código ou não. Quanto mais você souber, mais produtividade você vai ter, porque quanto mais você conversar de forma técnica com ele, ele vai te trazer um resultado muito mais apurado. Essa plataforma aqui, ela utiliza como front-end React, utiliza dentro do React ainda para fazer a utilização de CSS, o Tailwind. Então se você conversar com ele sabendo, eu quero que você crie um componente X, eu quero que você use a classe tal para poder utilizar, ele vai conseguir fazer isso bem. Então se conversar com ele tecnicamente nesse nível, ele vai ter uma performance bizarra. Para falar sobre o back-end, a gente está falando aqui de utilizar o Supabase. O Supabase, como back-end, ele utiliza Edge Functions. Então, além dele ter um back-end robusto, escalável, ele usa computação de borda, o que faz com que ela seja muito mais rápida, porque ela acaba estando mais próximo do usuário também, é meio que replicável, é uma evolução da nuvem. Com relação ao banco de dados, a gente está falando aqui também do Supabase, mas utilizando o Postgres. Então, quando a gente conversa aqui pelo prompt, a gente é capaz de gerar SQL, que é imputado dentro do banco de dados do Postgres. Com direito aqui a criar tabelas, inserir dados, criar funções de banco de dados, criar views também no banco de dados, com políticas de acesso, e tudo isso ele faz meio que automático. Quanto mais expressivo você for, melhor. Quando a gente está falando aqui de infraestrutura, a gente está falando de hospedar na Vercel. Então, literalmente, por um botão aqui, se chegar aqui e clicar em Update, ele vai subir para a estrutura da Vercel. Mas se você quiser vincular com o seu GitHub, baixar isso e subir numa estrutura sua, também funciona. Tá? Então, ele não restringe para utilizar apenas a estrutura que ele está fornecendo. Se você está curtindo, já deixa o like, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais conteúdo sobre Lovable, talvez um tutorial, ou se você quer que eu continue focando em carreira, soft skills, hard skills, negociação de salário, promoção, conteúdos como esse. Com relação ao contexto
do meu projeto especificamente. A gente está falando de uma plataforma educacional. Então, nesse caso, tem direito a login, cadastro, recuperação de senha. Aqui eu já estou logado e ele reconheceu na home que eu já estou logado. Então, trocou o botão aqui de login para área de membro. Entrando na área de membro, eu tenho direito aqui a ver todos os cursos que estão disponíveis para mim. Nesse caso aqui, esse curso está disponível, esse curso aqui eu não tenho acesso, está restrito. É um curso real, já mandei para os meus mentorados para acelerar a evolução deles, para eles poderem ir um passo além do que a gente está debatendo nos nossos encontros. E tudo isso eu fiz utilizando prompts no Lovable. A gente está falando aqui de ter criado prompt para gerar a estrutura de banco de dados para curso, módulo, aula, comentário, vínculo com o usuário para poder ver qual usuário tem acesso a qual curso, vínculo do usuário de progresso, então nesse caso aqui para saber se o usuário concluiu uma aula ou não, então nesse caso aqui tem um botãozinho de marcar como concluída, e se eu voltar aqui, ele mostra todo o progresso. Eu estava resetado antes porque eu estava testando, mas está totalmente funcional aqui a gestão de progresso do curso como um todo. Então isso aqui, se a gente está falando de fazer isso 3 anos atrás, a gente está falando de pelo menos uma semana de trabalho aí, tá? Pela minha experiência, a gente está falando aqui de ter pelo menos um desenvolvedor no front-end, fazendo toda essa estrutura no React, e um desenvolvedor no back-end para fazer toda essa gestão, adicionar as tabelas do banco de dados, fazer esses CRUDs e tudo mais. Então, em menos de 5 horas, eu fiz toda essa estrutura com autenticação robusta, tá? Então, a gente não está falando de uma autenticação fraca, a gente está falando de uma autenticação bem boa mesmo. Aqui, a gente está falando dessa gestão de curso, módulo, aula, comentários, andamento do curso, gestão de acessos. Então, aqui tem um botãozinho de administração, onde só eu, hoje em dia sou super admin, mas me dá acesso a gerenciar todos os meus mentorados, tá? Eu consigo gerenciar aqui quem tem acesso a qual curso, tá? Então eu posso chegar aqui e remover acesso de algum dos meus mentorados, ou adicionar acesso a este curso a mentorado X, né? Então eu consigo chegar aqui e depois botar o mentorado. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu gerei aqui uma forma de não expor o e-mail dos meus mentorados, então eu botei aqui um recurso para mostrar ou não mostrar os e-mails, e isso foi uma linha, uma mensagem no Lovable. Ele criou o botão de exibir ou não, e ele criou para esconder o e-mail de todos os usuários, e também criou para esconder os e-mails dos usuários aqui nessa select box. Até mostrando para vocês aqui o prompt. Ó, aqui eu disse, nas páginas aqui de convidar, bota um íconezinho de olho, só quando eu clicar nesse íconezinho que é para aparecer os e-mails dos usuários. Antes disso não é para aparecer. E ele fez tudo o que precisava para mim. Tá? Então ele fez todos os recursos ali, é só recurso de front-end, não tem nenhuma lógica de back-end para ser feito, não tem nenhum dado de banco de dados para ser alterado, então acaba sendo mais simples, mas não precisa ser só recurso simples. Por exemplo, a última coisa que eu fiz aqui, eu tinha feito toda a administração de gerenciar os acessos dos usuários, né? Então eu tinha que gerenciar acessos, convidar o usuário, então isso aqui me permite que eu dê acesso para o usuário mesmo antes dele criar uma conta, tá? Então eu mando um convite para ele, eu não sei, não tenho ideia de senha para ele, não mando uma senha para ele, inclusive eu mando um convite para ele ter acesso àquele curso, antes mesmo dele ter acesso à plataforma. E daí eu mando um convite para a plataforma. Você foi convidado para a plataforma, defina a sua própria senha. E daí ele cria a conta dele. Daí eu tinha criado esses dois caras aqui, e eu mandei criar, como último recurso, o gerenciar os cursos. E para gerenciar os cursos, o que está sendo feito aqui? Esse card e esse botão da sidebar leva para essa página de gerenciar cursos. Essa página de gerenciar cursos é um CRUD completo para gerenciar, para adicionar um novo curso, para atualizar os dados de um curso. Então, se eu quiser trocar aqui os dados desse curso, o nome, a descrição, ou a imagem que é utilizada nele, eu posso alterar aqui. Se eu quiser excluir esse curso, eu posso. Eu vou para dentro dele e eu consigo ver todos os módulos, e daí é a mesma coisa para os módulos, um CRUD completo. Eu consigo adicionar um novo módulo, eu consigo entrar para dentro desse módulo, eu consigo editar os dados deste módulo. Entrando nele, eu consigo adicionar uma nova aula, eu consigo editar uma aula e eu consigo excluir uma aula. Então, tudo isso foi feito usando este comando simples. Eu usei aqui um comando com 4 frases, tá? Com 4 frases, e tá rolando uma música muito forte por aqui. Eu tô na Tailândia e provavelmente às 8 horas da manhã agora tem alguma missa. Acho que passou.
4 frases simples, gerando várias páginas com várias camadas de gestão. A gente está falando aqui de ter gerado vários arquivos, ter editado vários arquivos e ter uma plataforma funcional para administrar vários recursos no banco de dados. Eu mandei gerar dentro do /admin o card e o ícone, tá? Então eu mandei aqui gerar esse ícone aqui do lado no menu e o card que está aqui em administração, esse card. Depois eu disse, faça com que quando eu clicar nesse botão, ele vá para dentro de um /gerenciar cursos, e esse /gerenciar cursos vai ser um CRUD completo do curso. Para esse curso, permita que eu faça o CRUD dos módulos, e ele fez isso para mim também. Esse botãozinho aqui é exatamente o terceiro comando que eu mandei para ele ali. E o quarto comando é a mesma coisa dentro do módulo. Então, isso era impensável 3, 4 anos atrás. Depois que eu cliquei aqui, eu só cliquei em publicar e já estou com isso disponível na minha plataforma. Todos os meus usuários aqui que eu já mandei o acesso conseguiram acessar sem problema. Claro que não é a melhor interface visual, porque, eu não sou designer, e acaba aqui eu não dou as melhores instruções para ele, também não foi meu foco aqui também. Então eu só mandei ele gerar e ele tomou as decisões de usar o Tailwind para colocar da forma que ele achava que fazia sentido. Eu posso aqui mandar ainda por linhas de comando, ele alterar visualmente tudo, tá? Tudo mesmo ele pode alterar por aqui. Como o Lovable funciona? Ele é uma plataforma que você pode se cadastrar de graça, tá? Então é lovable.dev, você cria uma conta, você pode criar um projeto só digitando aqui no prompt. Funciona em português, é melhor em inglês, eu já fiz os testes nos dois, é melhor em inglês, assim como o ChatGPT é melhor em inglês, aqui também é melhor em inglês, mas ele consegue reconhecer muito bem em português também, tá? Então não precisa se limitar a isso. Cria o novo projeto, se você sair digitando para ele, cria uma página com tais cores, com tais textos, ele vai criar isso de forma estática para você. Depois, se você quiser ter uma parte lógica envolvida, se quiser ter autenticação de usuários, se quiser ter recursos dinâmicos, daí você vai ter que vincular com o Supabase. Tá? O Supabase é outra plataforma que tem uma relação com o Lovable, mas são diferentes. Tá? Então, o Supabase ele vai dar direito a tanto gestão de autenticação, quanto Add Functions, quanto um banco de dados Postgres. Também dá acesso a um bucket, então dá para subir imagens para lá. Eu botei todas as imagens, eu botei para lá também, que daí ele acaba gerenciando elas melhor. Então ele dá recursos de back-end mesmo para você. Daí com isso, você já consegue mandar ele gerar estruturas complexas, tá? Então você pode explicitamente dizer, gere para mim tabela X com colunas tais, e eu faço isso direto, tá? Então vai ser mais eficiente você fazer isso. Você pode fazer o contrário, só dizer, eu quero administrar um curso que tenha nome, imagem e se vira com o resto. Talvez não tome a melhor decisão, mas ele se vira. Tá? Geralmente ele toma decisões boas, tá? Vale a pena seguir por esse caminho se você não entende tanto sobre tecnologia, mas quanto mais você entender, mais assertivo vai ser. Ou dá pra fazer o que eu fiz nesse caso aqui. Entrar aqui no DB Diagram, eu gerei uma estrutura que eu achei que fazia sentido, mandei para ele a cópia, isso aqui, copiei, mandei para ele. Pensei nessa estrutura para gerenciar cursos, módulos, aulas e afins. Melhore ela e depois implemente. Ele fez isso, ele adicionou mais recursos do que eu tinha pensado, porque eu pensei de forma rápida, botei ali, que ficaram bem bons, bem eficientes. Daí ele gera pra gente uma versão para revisão antes de aplicar isso no banco de dados, então as alterações de banco de dados ele não sai implementando, ele aparece um botãozinho aqui para aplicar as alterações no banco de dados. Então, geralmente funciona muito bem. Eu já tive problema dele gerar com bug, ele já gerou ali uma função no banco de dados que ele botou a mesma variável com o mesmo nome em 2 lugares, daí ele bugou, mas foi fácil de identificar, tá? Depois que, quando deu erro na plataforma, no uso da plataforma, eu consegui identificar rápido qual foi o problema, mas ele deu esse problema. Com relação à integração com o banco de dados, com relação ao back-end, é Supabase, eles se conversam bem, tá? Então, se você mandar aqui gerar uma função que integre com uma plataforma de pagamentos, que foi o caso que eu fiz, por exemplo, ele integrou muito bem. Lá no Supabase, ele tem espaço para botar variáveis de ambiente, então não fica exposto para ninguém. Dá para você alterar lá também, no Supabase, todo o código que é gerado nas Add Functions. Vale sempre revisar aqui as configurações do Supabase e revisar também
as instruções que são feitas para banco de dados, porque se você não tem essa expertise técnica, provavelmente você vai colocar algumas fragilidades na sua plataforma, então você vai ter problemas principalmente de escala e de segurança, tá? Então eu vejo que no futuro próximo, nos próximos anos, a gente vai ter muita plataforma nova sendo criada do dia para noite, SaaS bons sendo criados do nada por desconhecidos, só que também ao mesmo tempo plataformas sendo invadidas, muito vazamento de dados, porque essas plataformas, se não forem bem guiadas por alguém que tenha conhecimento sobre segurança, mínimo que seja, vão ser frágeis, tá? Então precisa alguém estar olhando. No Lovable avisa das notificações do Supabase com relação à segurança, que eu tô com alguns warnings, eu já revisei todos eles, nenhum deles é grave, mas quando tem alguma coisa grave, ele bota como erro, ele deixa ali que tem uma fragilidade de segurança. E quando eu revisei, era uma fragilidade que não era tão fácil de invadir, mas mesmo assim ele estava botando como erro. Quando é como erro, quando você bota para fazer deploy, ele diz, cara, eu identifiquei que tem um erro, se tu quiser fazer deploy, eu vou deixar tu fazer deploy, mas é com a tua conta e risco, beleza? Ele aceita que você faça o deploy, mas ele te avisa também esses erros graves. Então eu achei muito bom. Com relação ao projeto, esse projeto aqui não é um projeto comercial, tá? Então esse projeto aqui é um projeto para eu dar performance para os meus mentorados. Ele é um projeto onde eu quero organizar o conteúdo para que eles possam aprofundar em tudo que a gente debate nos encontros, para que eles possam revisar conceitos importantes. Tem uma plataforma flexível para poder fazer exercícios específicos para eles, porque todos os meus mentorados, eu lido com eles com Ikigai, por exemplo, para poder se conhecer melhor, entender o seu propósito na carreira, entender não só o que você gosta, mas o que você é bom, o que o mercado precisa, o que o mundo precisa, para que você entenda o que você vai ter mais performance fazendo e ganhar mais dinheiro fazendo. Faço para eles refletirem sobre o organograma da empresa atual deles, para eles entenderem para onde que eles vão navegar, e eu vou fazer exercícios específicos para isso. E eu não conseguiria fazer exercícios como esses em uma plataforma como Hotmart, como QIFI e afins, porque eu preciso de uma flexibilidade maior para poder criar exercícios não só de 5 alternativas ali, ou adicionar um PDF ali para dentro. Eu quero ter coisas interativas. Então eu consigo ter isso com uma plataforma como essa. Plataformas como essa fazem com que você também consiga gerar resultados rápidos para o que você for entregar. Então, se você quiser fazer um micro SaaS hoje, acaba sendo muito mais fácil. Você consegue, tanto na versão free, tá? Então, eu tenho amigos meus aí utilizando a versão free e fazem 5 mensagens por dia e estão evoluindo a plataforma deles. Mas ainda assim, vale muito a pena pagar ali 10, 20 dólares por uma plataforma como essa e ter recursos incríveis à sua disposição para poder fazer muito mais dinheiro do que isso com o seu próprio sistema. E você está convidado para continuar acompanhando meu conteúdo. Tentei fazer essa versão aqui primeiro com live, mas eu estou aqui na Tailândia, sou nômade digital hoje em dia, e mesmo tendo Wi-Fi, ela não me ajudou, então a live ficou sinceramente horrível. Resolvi fazer essa versão gravada para disponibilizar para vocês esse recurso, esse alerta de que surfem essa onda de IAs que realmente estão entregando valor para o mercado, e que se você está na bolha tech, você tem uma oportunidade de ouro de conseguir surfar essa onda que vai chegar inevitavelmente para outras camadas em pouco tempo. Então, um forte abraço para vocês e me sigam nas próximas lives e nos próximos vídeos por aqui. E antes de sair desse vídeo, já envia para aquele amigo que não pode perder de surfar essa onda junto com você.